Senhoras e senhores, bom dia. Não ouvi, bom dia. Bem-vindos à nossa RA SIC Caxias, edição especial que faz parte da programação do nosso Fórum do Conhecimento. Saudamos a nossa palestrante, a diretora de presidente das bebidas Fruc, Aline Eggers Bagatini, que logo mais falará sobre o impacto dos processos de sucessão na sustentabilidade dos negócios. Vou pedir a atenção de vocês, para o pessoal lá do fundo também conseguir nos ouvir melhor, por favor. Muito obrigada. Vamos conferir nos telões as marcas que são parceiras da nossa RA SIC Caxias. Para a nossa saudação, então, presidente Celestino, por gentileza, ao palco. Cumprimento nosso palestrante de hoje, o CEO da Bebidas Fruc, ou da Fruc Bebidas. A Aline, bem-vinda mais uma vez a Caxias do Sul. Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Elvio Jani. Representando a Câmara de Vereadores, o vereador Zé Bressan, bem-vindo à casa. A imprensa, senhoras e senhores. Para iniciarmos essa nossa super reunião almoço, eu quero falar do imenso orgulho e cumprimentar a Randon Corp pelo merecido prêmio Exame de Melhores do ESG 2023, na categoria de Bens de Capital e Eletroeletrônicos. Essa premiação foi recebida no dia de ontem, em São Paulo, pelo investimento em inovação e tecnologias disruptivas. Para nós, esta conquista reflete o comprometimento incansável das empresas da nossa região com a excelência, com o desenvolvimento sustentável e com o ESG. Parabenizamos especialmente o presidente da companhia, o Daniel Randon, por liderar esta jornada de sucesso. Seu entusiasmo e liderança, aliados à visão estratégica de todos os seus executivos, são exemplos a serem seguidos por todo o nosso setor corporativo. Que a nossa região continue a liderar pelo exemplo, impulsionando a mudança em direção a um futuro mais sustentável, próspero para todos nós. Senhoras e senhores, o primeiro Fórum do Conhecimento da SIC Caxias, que se iniciou agora pela manhã, é uma iniciativa de 6 diretorias departamentais da nossa entidade. Desenvolvimento de competências, desenvolvimento e competitividade, infraestrutura em saúde, negócios do esporte, jurídico e ESG. A SIC sente-se extremamente orgulhosa em realizar esta primeira edição e espera que seja o primeiro de muitos aos quais vamos realizar no futuro. Por isso, agradecemos às diretorias organizadoras, a todo o time interno da nossa SIC, aos patrocinadores que a viabilizaram este evento, e além da Aline, aos demais
12 outros palestrantes que vão tornar a nossa jornada multidisciplinar e completa. Nós só conseguimos trazer este time de palestrantes a Caxias do Sul por conta do espírito associativista praticado por essa entidade e as suas diretorias, que compartilham desde estratégias, propósitos, custos e, obviamente, os frutos desse trabalho. Este grupo maravilhoso está proporcionando a todos nós o debate de temas atuais sobre a nossa cultura organizacional. Como os desafios para o crescimento, o impacto da governança na sustentabilidade, estratégias de mercado, inovação e as melhores práticas de ESG que impulsionam os nossos negócios. A palestra da Aline, que é CEO de uma das empresas mais queridas e admiradas pelos brasileiros, cumpre justamente esse objetivo. Por isso, mais uma vez, obrigado por escolher estar na SIC Caxias nesta manhã de hoje. Além disso, o Fórum do Conhecimento é uma oportunidade única de construir conexões significativas e fortalecer as nossas redes de contatos. Acreditamos firmemente no poder do network e na colaboração como força impulsionadora de mudanças positivas. Portanto, aproveite ao máximo cada momento para trocar ideias, compartilhar experiências, estabelecer parcerias que possam gerar impactos significativos em suas e nas nossas trajetórias empresariais. Nossos objetivos são muito claros. Queremos que vocês e todos nós nos tornemos agentes de transformações em nossas organizações. Juntos, nós temos o poder de moldar um novo panorama empresarial, no qual a sustentabilidade é parte fundamental das nossas estratégias e das nossas decisões. Por fim, agradeço a cada um de vocês por estar aqui hoje, por escolher estar na SIC Caxias no dia de hoje, demonstrando seu compromisso com a busca pelo conhecimento e pela excelência. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, tem participação de associada na nossa RA de hoje, na nossa vitrine, então. A edição de hoje é com a Infront. Dos seus 24 anos de mercado, a Infront Mídia iniciou sua trajetória em mídia externa, instalando os painéis, frontlight, e foi a pioneira na cidade com esse tipo de equipamento de propaganda. Atualmente, além dos fronts, a empresa conta com uma grande rede de outdoors e modernos painéis de LED, além de uma ampla cobertura em mídia na cidade e região, exibindo com qualidade grandes marcas, produtos e serviços. E vamos ao sorteio da sexta. Quem participou, vou desejar boa sorte. Vamos ver o ganhador ou ganhadora de hoje. É Ney, será? Ecossistema Pompeia Saúde. Será que é Ney Márcio da Rosa? Ney Márcio, parabéns, então. Pode retirar depois no espaço da associada. Obrigada. Só lembrar a todos que amanhã encerram as nossas indicações para o nosso 14º troféu Ítalo Victor Bersani. Então, tu podes, associada, pode indicar outra associada no segmento de indústria, comércio e serviços, e menção honrosa, que a gente vai conhecer no dia 22 nos nossos canais aqui da SIC, e numa reunião jantar, que vai ser dia 5, onde vai ter a nossa entrega dos troféus. O pessoal que ainda não indicou, agora é a hora. Só aproximar a câmera ali do QR Code e vai direto lá para a nossa landing page. Lá tem o formulário com o regulamento e também mais informações sobre as empresas que já foram agraciadas e não podem mais receber o nosso troféu.
Antes da nossa palestra, então, vamos ao Slido. Quem já vem bastante na RA já conhece bem, já é bem familiarizado com ele. Só aproximar a tua câmera, QR também está no display da tua mesa. Faz a tua pergunta. De repente, a do colega do lado ali também é a mesma. Então, tu vai lá e curte. As mais curtidas, o nosso presidente faz a mediação das perguntas no final da palestra. E para a nossa apresentação, convido ao palco a nossa palestrante de hoje, Aline, por gentileza. Seja muito bem-vinda à nossa RA SIC Caxias. É um prazer, fique à vontade. Muito obrigada. Já está. Obrigada, Fran. Muito obrigada. Acho que sim, funcionando. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer a SIC, ao presidente Celestino, por esse convite. Sempre é muito bom vir para a Serra, mesmo no dia mais frio, né? A gente estava lá no quentinho até semana passada. Que surpresa esse frio que veio de repente. Mas eu fiquei torcendo para ter neve aqui. Eu acho que eu torci demais. Ainda não é neve, né? Não é suficiente. Mas, enfim, um prazer enorme estar aqui e falar para vocês sobre esse tema, né, tão importante, que é a sucessão e como se deu na nossa experiência lá na FRUC. Está aqui, para quem já passou lá na frente da nossa empresa, uma foto desatualizada, que a gente fez um movimento importante recentemente. Agora nós mudamos a logo da empresa. A FRUC está prestes a completar 100 anos. Então, no ano que vem, em abril, a FRUC completa 100 anos. E a gente achou que seria... Deixa eu ver uma coisa aqui. Opa! Como é que eu faço? É um momento ideal para trocar a logo. Essa logo que nós tínhamos... Pois é. Ah, tá. Tecnologias novas, eu não conhecia essa. Então, essa logo, ela remete ao refrigerante. E a FRUC, ao longo do tempo, vem lançando muitos produtos. Então, a gente sentiu a necessidade de mudar essa logomarca, né? E ela está aqui até, né? Ela está aqui no rodapé, aqui. Essa é a nova logo, FRUC Bebidas. E ela nos permite hoje, vamos dizer assim, endossar toda a gama de produtos que nós temos. Nós não temos só refrigerante. Era curioso porque as pessoas me perguntavam assim, tá, mas a logo institucional é FRUC Limão? E não é, né? Então, estava mais do que na hora da gente fazer essa mudança. E ela veio num momento especial, no momento que a FRUC se prepara para os 100 anos, e ela traz aqui, então, uma possibilidade, né, da FRUC, enfim, abraçar novas oportunidades, muito mais produtos, um olhar para o futuro, um olhar para o crescimento, para o desenvolvimento, uma marca jovem, bonita, e é isso que a gente procurou fazer, então, nessa nova FRUC Bebidas. Eu não consigo me apresentar sem dizer que eu sou mãe da Vivian. É mais forte do que eu isso, e quem é mãe sabe, né? Normalmente, assim, os nossos filhinhos, né? Ela está com 20 anos já. Não é mais a minha filhinha, já não mora mais comigo, está em Porto Alegre. Mas eu sou muito orgulhosa. Um filho é um desafio. Às vezes é um desafio maior que a empresa. Anos atrás eu brincava, é mais complicado passar os valores, educar um filho, do que nesse mundo maluco que a gente vive, do que ter 900 mil funcionários, né, uma equipe enorme. Muitas vezes um filho é algo mais complexo. Mas eu, enfim, tenho muito orgulho da pessoa que a Vivian da pessoa que ela é hoje, né, morando em Porto Alegre, trabalhando numa empresa de São Paulo, e muito provocativa. Ela é uma pessoa que me provoca cada vez que a gente conversa, e eu tenho que repensar as coisas. Com a minha filha, e quem tem filho sabe disso, e cada vez vai acontecer mais, a gente acaba
de fato abrindo a mente, né, para pensar diferente, para olhar para o mundo com uma outra forma, a gente se permite, muito bom. Então, por isso eu trago ela aqui, eu tenho muito orgulho da minha filha. E uma outra coisa que me orgulha muito, e que vai além da FRUC, que é o assunto principal, obviamente, mas é a minha participação nas mais diversas frentes. E eu lembro com carinho, numa das primeiras conversas com o meu pai, quando eu entrei na FRUC, ele disse assim: Aline, nós temos que retribuir para a comunidade tudo aquilo que ela faz por nós. O orgulho que ela tem pela nossa empresa, pelos nossos produtos, a gente vai retribuir, auxiliando nas mais diversas frentes. Eu já fui presidente da ACIL, que é a Associação Comercial e Industrial de Lajeado. Não coloquei aqui porque já foi, mas eu coloquei aqui onde eu estou hoje, né? E uma das coisas que eu me orgulho muito é do arranjo produtivo local aqui de alimentos e bebidas do Vale, que eu coordeno, e que o Bira Helzer, aí, que foi coordenador do arranjo produtivo local, metal mecânico, foi uma grande inspiração para nós. A gente vem perseguindo o caminho da serra, né? Eu sei que aqui são 4 APLs, né, que existem aqui na região, e a gente vê, né, olha para Caxias e diz, é uma região diferenciada. O Vale do Taquari quer ser uma região diferenciada. E nós precisamos, então, olhar para as regiões que estão dando muito certo. E lá, quem sabe, né, esse APL vai inspirar outros. Ontem à noite, a gente fez uma comemoração importante, 1 ano do nosso APL, desde que ele foi reconhecido, porque trabalho já começou 1 ano antes, né? E aí, ontem à noite, fizemos uma festa lá, a gente já está com 41 empresas que aderiram. É um trabalho, é um esforço grande, mas eu tenho certeza que, assim como aqui na Serra, que daqui 20 anos nós vamos olhar para trás e vamos ver que a gente conseguiu auxiliar no desenvolvimento do Vale do Taquari também. Bem, eu participo do Conselho Regional do SESI, em Porto Alegre, né, lá na Fiergues, do CITEC também, que é o Conselho de Inovação e Tecnologia da própria Fiergues, do Transforma RS, onde o Daniel Randon é quem lidera esse movimento, o Conselho Estadual de Inovação, Ciências e Tecnologia do Governo do Estado, a secretária é de Lajeado, é a Simone Stilp, me convidou para integrar o grupo lá, e a SIC Vale do Taquari. Hoje já não estou mais na CIL, mas eu estou na SIC Vale, que é a entidade que agrega todas as entidades da região. Ah, e eu esqueci de comentar, está ali a foto da presidente da CIL, junto com o ex-presidente também, na época, quando eu assumi, e aqui na Anshan, em Porto Alegre, também, uma imagem de um evento bem recente lá. Estou no Conselho da Anshan. Essas coisas me orgulham muito e também me trazem conhecimento, networking. A gente sai um pouco do ambiente da empresa e respira outros ambientes importantes também. Mas vamos ao que interessa, né? Eu vou falar rapidamente sobre a minha trajetória. Essa é uma foto curiosa, porque eu digo que é uma foto do meu currículo. Eu trabalhei 10 anos na Petróleo Ipiranga, fui colega do Daniel Blumenthal, que hoje de manhã foi palestrante aqui. Foram 10 anos maravilhosos lá na Petróleo Ipiranga. Tenho muito orgulho de ter passado por essa empresa, que me ensinou muito. E aí, no dia do meu aniversário, lá em 2002, já se vão 22 anos quase, 21 anos, na verdade, meu pai vai para Porto Alegre, eu trabalhando na Ipiranga, me convida para jantar com ele, e naquela noite ele me convida para trabalhar com ele. E assim eu saí da Ipiranga e tomei a decisão de trabalhar na FRUC, né? E um dia, passando por esse posto, indo lá para Fiergues, tinha uma feira lá, enfim, a feira, me fugiu o nome agora, mas, enfim, uma feira, e eu vi essa foto, essa imagem, eu disse, essa é a foto, eu tenho que tirar essa foto aqui, porque esse é o meu currículo, 10 anos de Ipiranga,
21 anos de Fruc agora. Aqui a nossa história começa, lá em 1924, nessa casinha que havia sido construída para ser um hospital. O meu bisavô, Emílio Kirsch, construiu essa casa, se transformou numa espécie de... Eu não sei se ele era o administrador do hospital ou se ele era o médico. Nunca consegui tirar essa dúvida com ele, mas, enfim, por 2 anos, isso aqui foi um hospital. Não deu certo, e ele transformou isso numa indústria de cervejas, num primeiro momento, com a marca Bela Vista. Então, aqui a gente vê um caminhão, né, um pequeno caminhão com os engradados, e a própria família, pessoas da família, crianças pequenas aqui, quer dizer... O pessoal trabalhava, cuidava dos filhos, ajudava de alguma forma. Era assim que tudo começou, lá em 24. Aqui tem uma foto do Emílio Kirsch, então, o fundador, que nessa época já tinha seus 44 anos, se eu não me engano. E essa é uma foto bem da época mesmo, porque ele já tinha 7 filhos, sendo que os 3 mais velhos, todos homens, iniciaram com ele o negócio. Então, o negócio da Fruc ele inicia com a primeira e segunda gerações juntos, né? Então, o Emílio Kirsch, quando fundou o negócio, já trouxe os 3 filhos homens aqui, né? E desses 3, apenas o tio Bruno, que é esse aqui, que permaneceu no negócio. Os outros 2 acabaram saindo ao longo do tempo, e o meu avô, Eggers, que casou com a minha avó aqui, com a Elma Kirst, ele entrou no negócio para auxiliar na área comercial, ele era um funcionário no início, e, com o passar do tempo, quando os cunhados foram vendendo suas participações, ele adquiriu, assim como o tio Bruno também, e aí ficaram apenas... Hoje, na empresa, a gente tem, então, herdeiros, né, da minha avó, e do tio Bruno. São os 2 ramos da família que permaneceram no negócio. Aqui tenho fotos daquela época, para não ficar dúvida nenhuma, né, que, inclusive, aqui, né, o primeiro aqui em cima é cerveja, Bela Vista, foi o início de tudo. Aqui, inclusive, uma cerveja preta, né? E aí nós tínhamos uma gama enorme de produtos. Nós tínhamos, além de refrigerantes, e aqui também aparece xarope, mas nós tínhamos vinhos, licores, enfim, uma gama enorme mesmo, né? Com o passar do tempo, a gente foi deixando de lado praticamente todos esses produtos, e, em 71, nós acabamos optando por transferir. Olha, levou 50 anos quase para sair de Arroio do Meio daquele prédio e ir para Lajeado. Lá se iniciou uma nova história, né? Um outro local muito bem localizado, às margens da BR-386. E lá, então, na época, se lançou a marca Fruc e se abandonou as demais, a marca Bela Vista, com o tempo ali. Enfim. E aí eu preciso fazer um marketing bem rápido, eu não posso vir aqui na frente e não falar dos nossos produtos. Eu acredito que Fruc todos conhecem, né? A minha curiosidade é saber dos próximos aqui. E aqui o nosso grande lançamento, bem recente. Nós já havíamos lançado esse produto no inverno passado, ele ficou 3, 4 meses. Nós relançamos agora, por ser um produto sazonal, Fruc Berga, e esse ano a gente lança ele numa nova embalagem e também nessa versão 0 açúcar, que está uma delícia. Se ainda não experimentaram, quando sair daqui, no Super tem. Água da Pedra, que está na mesa aí. Alguém não sabia que a Água da Pedra era da Fruc? Pode levantar a mão. Bastante gente. Isso me preocupa, porque a gente investe muito em marketing. Eu tenho que dar um retorno lá para a equipe. Está investindo pouco, eu acho.
E a Água da Pedra é líder de mercado, disparado, né? A gente tem um market share importantíssimo, e eu me orgulho muito disso também. É um produto que foi lançado em 2001 e, em pouco tempo, se transformou líder de mercado. Nós temos também o Fruquito, que é um refresco, nesses 3 sabores, então, frutas cítricas, uva e limão. Sabores intensos, que é fruque, tônica e citrus. O Contém. Alguém aqui não conhece o Contém? Mais marketing. Ok. Então, o Contém a gente tem nessa embalagem cartonada, né, nos sabores laranja com maçã, maçã e uva, mas também tem na embalagem de vidro, né? E na embalagem de vidro nós também temos o verde, que é uma delícia, né? É uma bebida mista de maçã, laranja, pepino, couve e hortelã e chá verde. Então, é um mix de produtos e ele, normalmente, as pessoas fazem em casa, né? Batem no liquidificador e tal, dá uma sujeirada, né? Uma trabalheira, e a gente tem pronto. E quem não experimentou, não deixa de experimentar, porque ele parece ter sido feito na hora. Ele é delicioso mesmo. E aqui o Eleve, que vocês já devem, quem não conhecia, já deve ter provado aqui fora. A gente está aqui com degustação de Eleve, nosso energético, né? Todos os sabores aqui. E a Bela Vista. A Bela Vista ela foi relançada em 2018. Né? Nós estávamos nos aproximando dos 100 anos da Fruc, e aí vem aquela nostalgia, né? Puxa, tudo começou em 1924 com uma cervejaria. Emílio Kirsch acreditou tanto nessa cervejaria e a gente não manteve por muitos anos a cervejaria. Eu acredito que foi em torno de 10 anos, talvez 15, né, se eu não me engano, que permaneceu a marca, a cervejaria Bela Vista. E aí a gente resgatou ela agora em 2018, né, e, além da Lager, a gente também veio com as especiais. Tem a assinatura do próprio Emílio no rótulo, uma homenagem a ele, né. Foi um momento muito emocionante para todos nós, para poder fazer essa homenagem a ele e trazer um produto de altíssima qualidade para o mercado. Nossa área de atuação, hoje a gente tem 6 CDs, centros de distribuição, no Rio Grande do Sul, com a matriz, claro, em Lajeado. Temos um centro de distribuição em Farroupilha, bem próximo daqui. Temos revendedores autorizados Fruc na região do Alegrete e Uruguaiana. Também temos atuação em Santa Catarina. São os 2 mercados nos quais a gente trabalha. Santa Catarina com um centro de distribuição em Blumenau, e, em breve, nós devemos abrir mais um centro de distribuição na região de Florianópolis. A nossa atuação lá, nosso faturamento nesta região vem crescendo bastante. Então, a gente entende que já cabe ter mais um centro de distribuição logo, para atender o próximo verão. E aqui começa a história, então, da minha entrada na empresa, né? Logo que eu entrei lá em 2002, numa conversa com meu pai, além de falar para mim da importância de eu me envolver com a comunidade e me doar à comunidade, ele falava que ele via na Fruc, no nosso relacionamento, né? Quer dizer, ele dizia o seguinte: é muito importante a empresa trazer lucro, óbvio isso. Não existe empresa que sobreviva sem lucro, né? A gente precisa de lucro. Lucro é o ar, é o oxigênio, é o ar que a gente respira. Mas eu não posso abrir mão
de ter numa empresa um clima organizacional muito bom. Eu preciso de pessoas satisfeitas, pessoas felizes e pessoas engajadas para trazer o resultado. Eu preciso de clientes muito bem atendidos, de consumidores que têm suas expectativas também atendidas. Eu preciso criar relacionamentos de confiança com os fornecedores, e não relacionamentos breves e que me permitem fazer trocas muito rápido simplesmente pelo preço. Tem outras coisas que eu preciso aqui, obviamente, qualidade, né? Qualidade em tudo que a gente faz, né? Eu preciso que os acionistas tenham orgulho de serem acionistas da Fruc, né? Que eles sejam ouvidos e que a gente tenha uma relação transparente. Eu preciso cuidar do meio ambiente em todas as nossas decisões. Enfim, ele foi trazendo essa forma de trabalho, essa filosofia, e eu fiquei ouvindo tudo aquilo, e eu confesso assim que sair da Ipiranga não foi uma decisão fácil para mim, porque ir trabalhar numa empresa familiar com o pai nem sempre é a melhor decisão. E eu tinha uma história na Ipiranga, e eu vinha numa crescente, estava sendo reconhecida pelo meu trabalho. E ele me chama, naquele momento eu tive dúvidas, mas eu lembro do diretor da minha área me dizendo: Aline, é importante que tu vá. Se ele está te chamando, ele está precisando da tua contribuição. E eu fui. Mas quando ele me falou, que ele me disse, né, de toda essa engrenagem, eu falei, eu estou no lugar certo, porque aqui eu posso contribuir. Eu cheguei aqui, eu vou poder contribuir com ele, né? Lá na Ipiranga, isso já era tudo muito redondinho, tudo funcionava muito bem. E eu tinha essa experiência da Ipiranga, e eu podia contribuir com ele. E o sonho era crescer muito, né? Mas respeitando toda essa engrenagem. E aí, anos depois, a gente colocou essa fala dele num propósito. Aí as pessoas dizem, nossa, está longo, né? Ele está longo, mas é o que a gente faz e é o que a gente sente. E quem trabalha na Fruc, se vocês conhecem alguém que trabalha na Fruc, devem já ter sentido o quanto o nosso pessoal é orgulhoso de trabalhar na Fruc. E o nosso propósito, então, diz paixão por oferecer o melhor sabor, construindo conexões verdadeiras e fazendo a diferença na vida das pessoas e do planeta. É uma tradução do que o Nelson Eggers me falou naquela conversa. E aí, enfim, a gente entra aqui nos desafios, né, que foram essa jornada minha junto com o Nelson Eggers desde o início, lá em 2002. E o primeiro desafio foi, ok, eu estou numa empresa familiar pequena, mas ela já tem 80 anos e ela precisa se preparar para o futuro e para esses acionistas. Nós já tínhamos muitos acionistas, pessoas físicas. E vocês sabem, quem trabalha em empresa familiar, que, às vezes, é muito fácil começar um desentendimento. Às vezes é por causa do eletricista da empresa que foi lá na casa de um acionista trocar uma lâmpada. Já é suficiente para começar uma briga, né? Então, lá em 2003, saiu essa revista Exame, né? Nem todos eles são bons exemplos aqui, mas a gente tem aqui, né, o Dr. Jorge Gerdau, e falando de Em Busca da Eternidade. E eu li toda essa matéria e eu disse, nossa, nós temos que nos estruturar aqui. Nós temos que investir em governança na empresa, porque para nos proteger o negócio das pessoas. E, um ano depois, ou nem isso, o Werner Bornhold, que é um consultor nessa área de governança, ele enviou um livro de presente para o meu pai, né, que é esse livro, Governança na Empresa Familiar. E nós, logo que recebemos, né, ele leu, me passou o livro, li também,
e está tomada a decisão, né? Vamos começar a implantar a governança com o Werner, que foi quem nos procurou, e, enfim, tudo começa, então, com a ajuda do Werner, em 2005. Naquele momento, a minha filha, né, era uma menininha ali no meu colo, ela tinha 2 anos, e a gente começa com um grupo de acionistas, infelizmente, muitos desses que estão aqui já faleceram de lá para cá, mas é muito bom ver que, com o esforço deles todos, com a ajuda deles todos, a gente conseguiu fortalecer o negócio para a entrada dos sucessores, porque a sucessão não se dá apenas do CEO, ela se dá a sucessão do acionista. E o acionista tem um papel fundamental no negócio, né? E se ele não vai trabalhar no negócio, está tudo certo. E nem deve, né? Alguns devem. O importante é que ele saiba ser um bom acionista. Enfim, começou tudo lá em 2005. A primeira coisa que a gente fez, além dessas regrinhas, né, do eletricista, do jardineiro, de usar mesas e cadeiras da empresa, enfim, essas coisas que vocês já devem saber muito bem e que são todas motivos para briga, né? A entrada e saída de sócios, como é que se dá, a venda de participação, como é que se dá, mas a gente começou logo criando. Nós tínhamos, todos os acionistas eram direto, né, sócios da Bebidas Fruc. E aí nós começamos a separar as coisas. Criamos holdings por afinidade, por famílias, né? Uma holding, então, a Frusapar, que é a holding que tem 100% da Bebidas Fruc e 100% da Bela Vista Imóveis. E assim a gente estruturou uma boa parte, então, aqui do negócio, né, que é fundamental para que o negócio possa andar sem problemas. E aí, na governança corporativa, também outras coisas muito importantes que a gente foi fazendo ao longo do tempo, começou lá. Mas isso não se faz de um dia para o outro. Isso precisa de muita discussão, né, da contribuição de todos. As pessoas precisam, às vezes, amadurecer determinados temas, digerir determinados temas. Não é de um dia para o outro. E, ao longo do tempo, então, quando se fala de governança corporativa, nós criamos lá em 2007 o primeiro conselho da Fruc, né, e já tivemos vários conselheiros de lá para cá, né, foi trocando ao longo do tempo. Nós profissionalizamos a diretoria, hoje nós temos nós somos em 4 diretores, eu como diretora-presidente, mais 3, sendo que um é meu irmão, diretor administrativo, e os outros 2 são diretores do mercado. Então, vamos dizer que está equilibrado. Temos a auditoria externa, 2 comitês que se reportam diretamente ao Conselho, que é Finanças e Pessoas. Então, é profissionalizar todas as decisões. Quer dizer, uma decisão sobre promoção de um nível estratégico, né? Um gerente, um diretor, aumento de salário, isso é um dos assuntos que vai para esse comitê de pessoas. Não é a Aline que decide, não é um outro diretor que decide. A gente leva, né, uma proposta para o Conselho, normalmente muito bem embasada, com a ajuda, muitas vezes, de consultores. Inclusive, no comitê de pessoas, nós temos uma consultora que faz parte dele, que é a Denise Casagrande, e que tem nos auxiliado muito. Quando se fala em societário, a gente tem o acordo de acionistas, com todo um detalhamento, né, de como é que os acionistas devem se portar em relação ao negócio, quais são os direitos que eles têm, os deveres, enfim. O Conselho de Acionistas, que se reúne a cada 3 meses, e aqui eu já coloquei, reuniões trimestrais desses acionistas. Nós, além das reuniões, a gente costuma enviar relatórios para os acionistas acompanharem o que está acontecendo. E é importante dizer que
Esse conselho de acionistas ele é composto por um representante de cada uma daquelas 5 holdings familiares. Então, são 5 acionistas que participam. Relatórios que eles recebem, bem detalhados, e eu coloquei o WhatsApp aqui para não esquecer, porque o meu contato com eles é diário. Esse grupinho de 5 se fala com muita frequência, e também eles me procuram muitas vezes individualmente, questionando coisas, querendo saber o que está acontecendo. E eu vejo a importância desse canal para que, quando a Fruc vai lançar o Fruc Berga, é que eu avise antes eles do que o mercado. Porque não é interessante um acionista saber de algo que está acontecendo pelos jornais, pela internet. Então, a minha responsabilidade de mantê-los informados de tudo que está acontecendo o tempo todo. Familiar, né, o protocolo da família também foi elaborado, revisto, assim como o acordo de acionistas. Já tivemos, de lá para cá, 2005 começou, muitas revisões. E é importante, né, pelo menos a nossa consultoria, que já foram 3 consultores também, a gente foi mudando ao longo do tempo, normalmente eles sugerem 3 anos para revisar o acordo e o protocolo. Nós temos conselhos de família dentro das holdings, na verdade, as holdings, né, a gente sugere que as holdings façam, não é uma atribuição da Fruc, mas também faz parte do nosso protocolo de família, e a gente sugere, os próprios acionistas sugerem que cada holding tenha o seu conselho, porque toda essa informação que a empresa está mandando para aqueles 5 acionistas, eles devem encaminhar para os demais e tirar as dúvidas dos demais, né? E aqui uma foto nossa, né, dos 5 acionistas num dos últimos encontros, e a gente, isso aqui foi em março, a gente foi lá para o local onde nós estamos construindo a fábrica de Paverama, que é a nossa unidade 2 aqui, unidade Fabril. E aqui parece tão pequenininho, né? Essa área aqui, ela tem 15 mil metros, e a gente está em cima do morro aqui vendo. Hoje ela já está pronta, já está totalmente construída. Se alguém passar lá, esses 15 mil metros já estão concluídos, e a gente está fazendo o piso interno. E os outros prédios, porque são 21 mil metros de área construída, os outros prédios estão todos agora sendo construídos. E aqui um momento nosso, e eu gosto disso, vocês vão ver nas demais fotos que eu trouxe, eu gosto de ir além dos momentos formais. Então, eu levei os acionistas lá para eles enxergarem, não só numa foto. Vamos lá visitar a obra. Eles conversaram com os engenheiros, né, enfim, eles circularam por lá, eles tiraram muitas fotos. E, com isso, eles ficam mais orgulhosos ainda de serem acionistas Fruc, né? E aqui, então, eu trago um pouquinho da questão do desafio da sucessão. Depois de ter iniciado toda essa estruturação da governança, né, ela já vinha há algum tempo, começou em 2005, em 2013, o meu pai, ele comunicou, na verdade, ele como CEO e como acionista majoritário, controlador, ele comunicou que a intenção dele seria que eu assumisse como CEO, né, no momento em que ele decidisse sair. Ele comunicou isso e disse, eu gostaria que a Aline vai ficar 10 anos, não é eu gostaria que ela ficasse 10 anos, a Aline fica 10 anos, e, na sequência, o Júlio, que é o meu irmão e que hoje é o diretor administrativo, fica 10 anos. E a gente, inclusive, depois colocou isso em acordo de acionistas, né? Essa comunicação ele fez em 2013. Vejam que aqui tem muito tempo até 2019 para eu me preparar,
para ele se preparar para sair e para toda a estrutura compreender que teria uma transição e que a transição era Nelson Eger sai, Aline assume. O que não é nada simples, é muito complexo, né? Então, isso a gente começou a fazer ao longo desse período. Eu acabei me envolvendo com várias frentes, né, naquela época, buscando o meu desenvolvimento. Mas uma coisa muito relevante que eu considero que eu fiz foi mentoria. Eu fiz 2 mentorias e numa delas, que foi bem na época que eu ia assumir, eu cheguei para o mentor e falei, estava chegando um momento assim, e vai pesando aquilo e vai te dando uma ansiedade, né? Nossa, uma empresa quase centenária e eu vou assumir. E Nelson Egers é uma pessoa muito querida. Ele é uma pessoa que a nossa equipe gosta muito, né? Então, a gente faz um evento, tem fila de funcionários para tirar foto com ele. Ele se relaciona muito bem com todos. Como é que eu vou suceder Nelson Egers? E eu perguntei isso para esse meu mentor. E ele pegou uma caneta na mão e disse, Aline, puxa aí a caneta. E eu puxei, ele ficou com a tampa e eu com o corpo da caneta. E aí ele disse, olha, veja bem, né? Sucessão não é uma corrida de bastão. Não está vindo ali Nelson Egers correndo, te entrega o bastão e tu continua correndo. Tu tem que dar graças a Deus que a sucessão está sendo feita em vida com o teu pai firme e forte trabalhando. E com ele podendo correr do teu lado. Então, entenda que tu vai receber o corpo da caneta, que é o dia a dia, né, tocar o negócio, as decisões aqui da rotina. Mas, quando tu entrar nas questões mais estratégicas, nas questões de relacionamento institucional, né, relacionamento com o governo, com instituições financeiras, aquelas coisas que foram construídas ao longo de muitos anos. Ele vai estar ali para te apoiar, porque ele, de fato, foi para o conselho. E ele... Então, no momento que me falaram isso, me senti muito melhor, muito mais tranquila para poder dar os passos seguintes. E foi assim que aconteceu, então, lá na Fruc, né? Eu volto para ele e pergunto ainda, porque eu não estava 100% segura, como vou suceder Nelson Egers? E aí ele disse, foi muito engraçado, porque ele falou assim, tu acha que eu nasci assim como eu estou aqui agora? Prontinho, né? Que não teve fracassos, não teve derrotas, eu caí, eu levantei, e eu fui construindo esse líder que hoje eu sou. Mas eu não nasci líder pronto. Aline, segue o teu caminho, acredita no que tu acredita, faz do teu jeito, constrói a tua liderança, que vai dar certo. E aí, continuei a caminhada, né? E ele vinha me apoiando já ao longo dos anos, desde 2013. Então, ele vinha devagar passando, né, as atribuições principais para mim. Estava tudo certo. Um grande desafio que a gente tem também é a profissionalização da gestão. E ela precisa caminhar junto com a sucessão, com a estruturação da governança. Não pode cada coisa ter, né, o seu tempo. Então, a profissionalização da gestão já começou muito antes também. Aqui, mais uma vez, uma foto descontraída e não na mesa de trabalho, numa reunião. Mas a importância, né, antes eu falava, nós temos o Júlio Egers aqui, que é o meu irmão, o Júlio Nascimento, que é o diretor industrial, o João Miranda, diretor comercial. Essa foto nós tiramos em outubro do ano passado, na Oktoberfest de Munique. Nós fomos juntos para lá. Era muito simples decidir quem vai para a feira, porque era uma feira focada em
máquinas e equipamentos, DrinkTech. Quem vai para a DrinkTech comprar máquinas para a fábrica nova, vai o diretor industrial, quem sabe o diretor administrativo, e talvez a Aline. Mas era um momento também de integração, era um momento de eu agradecer para os diretores todos, porque passamos por uma pandemia com momentos muito difíceis para todos nós, e nós vencemos. A Fruc cresceu pouco, mas cresceu durante a pandemia. E era um momento em que nós tínhamos que reforçar essa união desse grupo. Estava na hora de fazer isso. E a gente foi juntos para a Alemanha, e eu confesso para vocês que foi a melhor decisão tomada, porque a gente voltou mais unidos do que nunca daquelas 2 semanas de visita DrinkTech. E aqui, brindando, não tem como ir para Munique, para Oktoberfest, e não tomar muito chopp lá, né? Foi o que a gente fez. Bem feliz. Aqui eu tenho uma foto também do momento de celebração, e isso a gente aprendeu, sabe com quem? Com a GPTW. A gente já está há uns 12 anos entre as melhores empresas para trabalhar, e a gente fazia tudo muito bem feito, só faltava celebrar. E a GPTW voltava e dizia, vocês estão indo muito bem, mas vocês têm que celebrar as conquistas. E aí a gente celebra muito as conquistas. E aqui um momento de celebração, onde estão todos os diretores e gerentes executivos da Fruc. E eu considero que esse é o melhor time que a Fruc já teve. Cada um que está aqui está no lugar certo. Cada um que está aqui é apaixonado pelo que faz e faz o seu melhor e tem muito conhecimento. Então, sou muito grata a esse time, e que foi fundamental para o sucesso também da sucessão, para que a sucessão desse certo. Eles foram fundamentais nisso também. E aí eu teria que comentar aqui também rapidamente sobre a cultura, o quanto a gente precisa cuidar da cultura de um negócio para que essa sucessão tenha sucesso e para que a gente tenha vida longa, para que a gente possa continuar crescendo forte, né? Então, a nossa cultura aqui, claro, né, ela tem um dos grandes pilares aqui, o propósito, ela é focada no nosso cliente, sempre buscando. Quando se lê cliente aqui, é o cliente e o consumidor. Óbvio, qualquer negócio existe para o seu cliente e seu consumidor, buscando atendê-lo sempre melhor, mas é através de pessoas, e eu falei muito aqui de pessoas motivadas, engajadas, apaixonadas, que, através delas, a gente traz resultados crescentes. Mas, para isso dar certo, obviamente, a gente precisa incentivar que essas pessoas busquem o tempo todo o aprendizado. Elas precisam estar sempre buscando conhecimento. Inovação é o que a gente pratica lá, e muita comunicação. A gente se comunica muito. Isso foi bacana também, né? A gente passou por uma pandemia horrível, que deixou marcas em todos nós, mas se ela deixou algo de positivo na Fruc, foi a comunicação. A gente entendeu que, para que tu te comunicasse com alguém, não precisaria ser daquele jeito formal, por um e-mail, ou numa ligação rápida, mas a gente reúne as pessoas 2 vezes por mês pelo Teams. Isso eu faço, né? Pelo Teams, para comunicar as coisas que estão acontecendo na empresa. Abrir números. E aí tem gente que diz, mas esses números que tu está abrindo vão chegar na concorrência. Vão. É muito provável que vão chegar na concorrência. Mas, ao mesmo tempo, eles se sentem parte do negócio, eles estão informados, eles se sentem engajados, se sentem valorizados. E é assim que a gente transforma essas pessoas em pessoas apaixonadas para juntos construir resultados crescentes. E esse ano, 2023, nós tivemos recordes todos os meses de volume, de faturamento e de lucro, todos os meses esse ano, que é um fato inédito na nossa empresa. Nós sofremos muito com sazonalidade, muito com
concorrência que vocês conhecem muito bem, não é fácil a nossa concorrência, mas com essa turma engajada, fazendo o melhor, a gente está conseguindo, todos os meses deste ano, trazer recorde em relação, claro, né, sempre é o mesmo mês do ano anterior, ao histórico dos demais anos. E aí, para fechar, só quero deixar aqui os meus aprendizados com a governança. Para mim, foi muito importante essa experiência fora da FRUC, essa experiência na Ipiranga, foi algo que me trouxe muito mais segura, né? Porque entrar na empresa familiar não é fácil. E, quando eu entrei, tinha gente querendo me mandar embora. Tinha muita gente que achava que eu tinha ido para o lugar errado, que eu devia voltar para Ipiranga, que não era o meu lugar. Ficaram com medo que eu fosse mudar muita coisa, e eu mudei mesmo. Eu mudei. E muitos daqueles que torceram para eu sair acabaram saindo também. Não porque eu marquei A ou B, mas porque, quando eu fui ver as entregas, de fato, eram justamente aqueles que não estavam engajados e não estavam contribuindo. Isso foi muito bacana, tá? Porque, quando eu entrei na FRUC, eu disse para o meu pai, nós temos aqui uma lista de coisas que nós temos que botar em ordem, inclusive pessoas que nós vamos precisar trocar. Imagina um empresário de uma empresa familiar que conhece cada um pelo nome, a família, e ele me disse, faz o que precisa ser feito, eu só não vou demitir. Tu vai demitir, eu não vou acompanhar, mas pode fazer o que precisa ser feito. Isso não foi feito de um dia para o outro, foram ao longo de 3, 4 anos, aos poucos, né, contratando pessoas mais competentes e substituindo. Mas ele me deu, né, todo o apoio necessário. Outro grande aprendizado é a sucessão planejada e preparada. Como eu falei antes, tanto do sucessor quanto do sucedido. Quantas histórias a gente conhece de sofrimento do sucedido. Ele não consegue sair. Eu ouvi de empresários assim, Aline, a hora que tu assumir, não deixa mais o teu pai entrar na sala do presidente, senta lá, esse é o teu lugar. Não deixa ele chamar os diretores para falar com eles, ele vai trocar o que tu falou, ele vai mudar. Né? Não deixa ele participar das reuniões da diretoria. E eu não fiz nada disso. Ele continua sentado na sala dele, que era a sala do presidente. E continua sendo. Alguém se incomodou com isso na FRUC, mudou alguma coisa, alguém deixou de me respeitar? Não. Eu continuo na minha sala, que é muito menor que a dele. Os diretores vão na sala dele, às vezes eu peço para os diretores, vão lá conversar um pouquinho com o seu Nelson. Ele dá umas passadas lá, ele não fica mais o dia inteiro, mas eu peço para eles irem. A vida está tão corrida que nem isso eles estão conseguindo fazer. Ele vem para as reuniões da diretoria, ele senta, fica uma meia hora, às vezes 1 hora, às vezes ele não vem. Mas ele assiste e ele opina com a experiência dele, que para nós é muito bom também. Então, assim, eu fiz diferente porque o cenário da minha empresa era diferente. Não é em todo lugar assim. Eu já ouvi muitos relatos de empresários que não conseguem sair, que, de fato, mudam tudo o que o sucessor faz. Não é o meu caso. Eu acho muito bacana essa nossa história. Então, a composição da diretoria, né, e não só da diretoria, dos gerentes, é procurar cada vez mais ter profissionais do mercado. Pode ficar a família, desde que, e isso a gente fala muito lá, tu está aqui trabalhando, vista o chapéu do funcionário, do executivo. Né? Nunca do acionista. O acionista tem um outro fórum lá, quer falar sobre assunto de acionista, vamos marcar uma reunião com acionistas. Aqui, no dia a dia, reunião dos 4 diretores, cada um vista o chapéu da sua diretoria. Esquece que é acionista. Não tem mais peso do que o outro a opinião do acionista. Então, o Conselho Consultivo atuante
extremamente importante no nosso caso, comitês atuantes, já comentei antes também, e o networking, que eu adoro fazer, estou em várias entidades, para mim tem sido muito importante, só me fortalece. Quer dizer, meu pai disse, vai te doar um pouco para a comunidade, e eu estou indo lá aprender e buscar coisas para trazer para o negócio. Eu acho que é melhor para mim do que para os outros até. E é isso. Eu não vou deixar de mostrar para vocês, né, a grande novidade. Nós trocamos, então, a logomarca, e agora ficou Fruc Bebidas, ficou muito lindo. E aqui a nova fábrica, aqui é o projeto da nova fábrica, e aqui é uma foto de como estava há 2 semanas atrás. Se eu tirar uma foto hoje, já vai estar diferente, porque está indo muito rápido isso aqui. Em novembro, quem passar lá na frente já vai ver caminhões entrando e saindo carregados de bebidas. É isso. Eu acho que já tremeu tantas vezes aqui, né? E eu nem dei bola para... Mas eu terminei. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Este fica com a senhora. Muito obrigada pela apresentação. Por gentileza, presidente Celestino, vamos às perguntas. Aline, que bom te ouvir. Eu sempre digo aqui que nós podermos escutar a história da própria história é muito mais saboroso, muito mais gostoso, né? Quem viveu a história está contando a história. Que bom. E tenho plena convicção de que a tua história se conecta perfeitamente com o que eu falei pela manhã na abertura do nosso evento. Ou aproximarmos a fala da prática. Ou seja, eu vivi. Eu passei por isso. É um pouco mais distante do que simplesmente do mundo da teoria. Nós temos aqui uma série de perguntas e, antecipadamente, eu te peço a gentileza de, ao final, durante a tarde, responder no particular e depois a gente encaminha. Mas uma que se repetiu diversas vezes aqui, ela diz assim: de que forma a tua participação em todas as entidades e movimentos associativos trouxe subsídios para a sucessão da Fruc? Pois é, eu acho que, na verdade, o networking ou essas entidades, elas vão, de fato, trazendo conhecimentos, não é só na reunião formal, né? É no momento de troca com algum outro empresário, que ele está ali, ele te conta detalhes, ele te conta dificuldades que ele teve, né? Conquistas importantes. Então, assim, o ambiente do associativismo, ele não é só para a gente ir lá numa reunião formal, o que é muito importante, mas é para aprender a trocar também, a crescer, né? Então, em todos esses ambientes que eu circulo, eu acabo aprendendo muito, trocando muito e trazendo muito conhecimento para o negócio. Às vezes é mais rico até do que tu fazer um curso, sabe? Porque está ouvindo, é o que eu fiz aqui, eu compartilhei com vocês meus momentos. E nesses locais, né, na CIL, na SIC Vale, na Anshan, tem os momentos de troca. E são os momentos mais gostosos, né? Quando a gente está ali conversando sobre possibilidades, contando sobre desafios, às vezes sobre fracassos, né? A gente às vezes fala isso para um grupo menor, mas isso me ajuda e às vezes me abre portas para eu pegar o telefone e ligar para algum desses empresários e discutir com ele uma situação da minha empresa. Então, a importância de se aproximar dos outros também, né? Para poder, com os outros, compartilhar situações e eles te ajudarem. São quase mentores que a gente tem nesses vários ambientes. A gente nunca volta para casa igual, né? Uma participação dessas sempre nos transforma, né? Isso é bonito. Olha só, o Sandro Angeli, ele quer saber como é que faz para vender. Eu acho que é isso, né, Sandro? Como disputar o mercado onde temos grandes players como Coca-Cola, Pepsi, Heineken, Bud, etc.
Qual é a estratégia? Pergunta de alguns milhões de dólares. Olha, eu vou dizer o seguinte, né? Não lê jornal, não olha para o que o concorrente está fazendo, acredita em ti e segue em frente. Porque, assim, se todas as notícias a respeito do que os nossos concorrentes estão fazendo, se eu olhar para tudo isso e só ficar com medo, porque eles são gigantes, porque eles são poderosos, porque eles investem horrores em marketing, porque a presença deles nos eventos, porque eles têm muito espaço na gôndola. Gente, tem espaço para nós também. Tem espaço. Vai lá e faz. Não, nenhum vendedor pode voltar para casa e dizer eu não consegui. Não. Né? A gente tem gente muito competente, muito inteligente, descobre, tem coisa nova que os outros ainda não enxergaram. E eu acho que foi assim essa paixão, esse acreditar grande nas nossas possibilidades e nos nossos produtos, porque essa é uma segurança muito grande que a gente tem, que tudo que a gente faz é de altíssima qualidade, não perde para nenhum deles, e eu vou até dizer que supera eles em muitas coisas. Nós temos competência para concorrer lá no ponto de venda. Inclusive, a gente faz uma pesquisa de tempos em tempos de nível de serviço. Né? Como é que o nosso cliente enxerga o nosso serviço em relação aos nossos concorrentes. E o normal é o nosso serviço ser melhor do que esses grandes todos. E aí o cliente, em muitos momentos, aquele cliente menor que o dono está no caixa, sabe? É um mercadinho, é uma lanchonete. Esse cara, muitas vezes, se transforma num propagandista, num embaixador dos nossos produtos, porque ele diz: a Fruc me atende bem, a Fruc nunca me deixa na mão. Então, a gente tem uma relação de confiança muito grande e acredita muito no que a gente faz, né? É isso. Muito bem. Nós temos mais uma pergunta aqui, então, que não tem nome. Qual o preparo que a Aline precisou, além da experiência na atuação da empresa, para a sucessão? E como a Fruc está preparando a próxima geração? Bom, como eu comentei, né, na época a gente estava com consultoria trabalhando, então eu fiz várias vezes já, eu fiz assessment, e aí todo um desenvolvimento que passa por ajuda, né, de mentoria, de coaching. Já fiz coaching há bastante tempo atrás, depois fiz 2 mentorias, cursos os mais diversos. Eu não cheguei a fazer, depois de 2013, nenhum curso de pós-graduação. E, sinceramente, hoje eu busco cursos mais rápidos, mas que me impactam muito na minha forma de pensar. Então, fiz os mais diversos cursos. Durante a pandemia, aproveitei para fazer cursos também, né, porque a gente tinha uma certa ociosidade de tempo, não podia mais participar de eventos e tudo mais. Então, fiz cursos bem bacanas, até indicados pelas mentorias na época que eu fiz. Enfim, eu acho que o networking, como eu comentei, também ajuda a preparar, né? Mas, acima de tudo, quem mais me preparou durante todo o tempo foi o Nelson Eggers, né? A forma dele olhar para mim, a forma dele acreditar no meu potencial, de abrir as portas. Ele, muitas vezes, nesse período aí de 2013 até 2019, ao longo do tempo, o que ele foi fazendo? Ele entrava nas reuniões, ele fazia a abertura das reuniões, ficava mais um pouco, vamos imaginar aqui, planejamento estratégico, é um dia inteiro, 2 dias de reuniões. Ele vinha e aí ele dizia: Aline, assume e eu estou saindo. E aí ele ficava fora, de repente voltava mais tarde, mas ele foi me preparando também, ele foi me envolvendo com os mais diversos assuntos. E hoje nós temos aí, né, mais 6 anos. O meu tempo está correndo. É muito ruim isso, sabe? A sensação assim, tu tem 10 anos de empresa, já se passaram 4, tem mais 6. Dói falar sobre isso, mas, obviamente, que eu estou muito mais preparada, porque quando tu sabe quando tu vai sair, tudo bem, a gente se conforma. Mas o Júlio, que é o meu sucessor, a gente está trabalhando tanto com
Comitê de Pessoas e Governança, de olho nisso e nos auxiliando a estruturar. Também estamos, nesse momento, com 2 consultorias nessa área, além do comitê. Uma consultoria que acabou de fazer novamente o assessment, não só a do Júlio, eu fiz também, mas todos os executivos fizeram, e aí com um plano de desenvolvimento individual para cada um. Então, o Júlio tem um plano de desenvolvimento focado já na sucessão, né? E também estamos com uma outra consultoria nessa área, olhando o organograma da FRUC e como é que vai ser esse organograma, esse crescimento que a gente está projetando. Qual é o organograma do futuro? Hoje nós somos 4 diretores, 1 presidente e 3 diretores. Para esse crescimento todo, com essa nova fábrica, que aumenta em 50% nossa capacidade produtiva, esse organograma hoje é suficiente? Não, não é. O que nós temos que fazer ao longo do tempo para, daqui 6 anos, a gente ter um organograma, né, ter pessoas ocupando os espaços, pessoas competentes, preparadas, desenvolvidas algumas internamente, e todas muito alinhadas, porque o que nós não podemos perder é essa cultura que a FRUC tem, que é uma cultura de engajamento e de entregas superiores. E ela não vai... Eu não consigo acreditar que existe outro formato. Então, a gente está trabalhando muito o fortalecimento dessa cultura numa nova estrutura, que vai ser necessária para o crescimento. E o Júlio muito envolvido com tudo isso, claro, né? As etapas traçadas para, em 6 anos, ele estar preparado para assumir. Legal. Nós vamos, então, encerrar com uma última pergunta, e as demais, como eu disse anteriormente, durante a tarde, nossas assessorias vão fazer o... Como se dá a entrada de novos membros da família, das novas gerações, na empresa? Na última revisão do nosso acordo, a gente tomou uma decisão que é difícil, mas foi necessária. Fechamos as portas nesse momento. As portas estão fechadas para membros da família agora. Como eu falei, essa revisão ela precisa acontecer mais ou menos a cada 3 anos. Ela está fechada agora. Talvez a gente vai reabrir, não sei. Minha filha está com 20 anos, né? Talvez pudesse ter interesse em entrar. Ela está trabalhando numa agência em São Paulo, em home office, e está apaixonada pelo que ela está fazendo, uma agência digital, né, focada no agronegócio. E ela está fazendo uma carreira incrível, porque em novembro ela começou como estagiária, e em abril ela foi efetivada com 7 pessoas no time dela. Ela, líder de 7 pessoas com poucos meses de empresa. Então, ela está fazendo uma carreira incrível, mas eu acho, assim como eu tive essa oportunidade de 10 anos na Ipiranga, eu não vejo a minha filha na FRUC. E eu falo na minha filha porque ela é a única da próxima geração assim que vamos dizer, que poderia talvez agora querer entrar na empresa, né? E aí os próximos são muito pequenos ainda, 5 anos para baixo. Então vai ter bastante tempo para preparar essa turminha toda. Não sei como vai ser. Portas fechadas agora. Vamos trabalhar muito o orgulho do acionista para ser acionista, para contribuir como acionista e não pensando em trabalhar no negócio. Há 2 semanas atrás eu estive em São Paulo na FBN, que é Family Business Network. Teve um encontro muito legal de 2 dias. Eu não tinha participado ainda, foi a primeira vez que eu fui. Eu voltei de lá encantada com o que eu ouvi, muito motivada e mais confiante ainda de que essa é a melhor decisão para esse momento na FRUC. Então, vamos permanecer assim. Muito bem. Aline, muito obrigado mais uma vez por ter escolhido estar em Caxias do Sul, mais particular na SIC, nesse final de manhã de hoje. É muito bom ouvir essa história e sentir uma série de conexões com muitas ideias que circulam pelos nossos corredores, pelos nossos momentos de network aqui, tanto no que diz respeito à sucessão,
quanto no que diz respeito à participação nas nossas entidades, de maneira geral, seja SIC, seja na tua associação comercial lá, ou seja em qualquer um dos programas que a iniciativa privada procura desenvolver para impactar no setor público. É muito bom. Obrigado por estar conosco e esperamos que proximamente você possa estar de volta. Foi um prazer participar, muito obrigada. E, ok, eu escolhi estar aqui, mas vocês me escolheram também, então que bom, muito obrigada, foi um prazer. Obrigada a todos, e se me convidarem eu vou voltar, tá bom? Bom, bom. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco.